Oi, hoje eu vou falar sobre o 5º episódio de Doctor Who dessa temporada, Flux, né? Que é o fluxo. O episódio é chamado Survivors of the Flux. Traduzindo, é os sobreviventes do fluxo, escrito pelo Chris Chibnall. E esse é um episódio que, já digo, primeiro, vai ter spoiler no vídeo, como todos os outros vídeos, mas também já digo que é um episódio um pouco menos, assim, não é para todo o público, eu diria. Vai ter pessoas que não gostaram de toda aquela coisa da criança atemporal, toda aquela história das memórias da doutora, todo esse papo que o Chris Chibnall trouxe para Doctor Who recentemente aí. Então é um episódio focado nisso. Esse 5º episódio é para dizer, bom, toda essa história vai continuar, tudo isso que a gente fez vai continuar construindo e a gente vai ter um resultado lá no final. Assim, quando a gente entra para uma temporada, começa a assistir e logo no primeiro episódio eles já falam sobre a divisão, vai andando o negócio, eles continuam falando sobre as memórias da doutora, vai andando e aparece a doutora fugitiva. A gente tem que interpretar que, obviamente, o enredo é sobre isso, é sobre a continuação da criança temporal. Então não tem como a gente pensar que, achei que ia para outro lugar, porque não ia exatamente para isso. Só o que era necessário é saber para que ponto, como isso ia ser resolvido, como as coisas iam andar, né, como vai ser. É um episódio, assim como o episódio aquele das linhas temporais, todo mundo saltitando de um lado para o outro. É um episódio um pouco mais confuso, cheio de informação. A gente veio do episódio anterior dos Anjos, que foi um pouco mais focado aqui no monstro, na situação que estava acontecendo, com pequenos pontinhos só do Vinder e Abel, que ainda não sei exatamente o que eles estão fazendo nessa temporada, devem ser muito importantes, porque não teria sentido existir um enredo tão grande sobre duas pessoas que a gente nunca viu na vida. Então, a gente fica assim meio se questionando por quê, quem são esses dois. A teoria de que são os pais reais da doutora, os verdadeiros pais dela, vai ganhando força, porque não faz sentido esses dois aí estar numa temporada se eles não fossem tão importantes assim, principalmente uma temporada tão curta. E aí é um episódio cheio de informação, principalmente toda aquela parte da Yas, do Dan e do seu Eustácio. É cheio de informação, a gente vai saltitando de ano em ano, de lugar para lugar, eles fazendo uma missão aí, procurando coisa, dá uma vibe meio Volta ao Mundo em 80 Dias, o livro do Júlio Verne. É uma parte interessante do episódio, mas é uma parte que ainda não responde muita coisa. A gente vai lá para aqueles túneis, né? E aí tem túneis com várias portas, não se sabe para o que está acontecendo aí exatamente. Tem aquele senhor lá que apareceu no primeiro episódio, ele estava sempre meio deslocado na temporada, e agora a gente tem uma resposta um pouco melhor. Mas essa parte ali do Dan, da Yas e do Eustácio é um pouco mais, assim, confusa também. Tem seus momentos, tem um momento que é para ser mais engraçado, quando eles vão com aquele ermitão lá nas montanhas. Enfim, é um episódio bem, assim, não é para todos os gostos, como eu falei. Eu ainda não sei o que eu acho dele. Eu acho as partes da doutora as mais interessantes do episódio, tudo que aconteceu ali com a doutora, a revelação de que aquela mulher era Tecteyun, aquele lugar que é a divisão, que parece uma grande TARDIS, né? Tudo maior por dentro, ali com o Woody também. Eu achei um lugar, um visual bem bonito, e a divisão ser literalmente a divisão entre universos, também bem interessante. Daí que a divisão criou o fluxo e tudo para destruir o universo, e tudo tem a ver com a doutora, destruir essa coisa, né, da doutora salvar sempre todo mundo, e aí a doutora cada vez mais pistola com as coisas. A parte mais interessante do episódio com certeza foi a do reloginho lá, que tem todas as memórias da doutora guardada, que provavelmente a gente vai ver finalmente o que são todas essas memórias, né? A gente sabe que são as memórias da divisão, do tempo que a doutora estava na divisão, que apagaram,
mas a gente ainda não sabe exatamente o que tudo isso significa. Eles contam que no passado ela tinha as missões dela, que regenerou várias vezes, mas o que isso significa para a história e principalmente o que significa para a série? A doutora receber todas as memórias de volta, porque ela sabe uma ou outra coisa, ela teve uma revelação lá, mas até então isso foi meio que descartado, assim, eles disseram, não, você continua sendo a doutora, é isso que importa. Mas e agora, no próximo episódio, no final, quando ela receber essas memórias, quando ela abrir o relógio e todas aquelas memórias entrarem nela, o que isso vai significar para a série? Será que eles vão novamente dizer, não, você é a doutora e é isso que importa, quem você sempre foi? É isso que eu tô me questionando. Qual vai ser o impacto mesmo de toda essa história? E aí tem aquele outro ponto do episódio que é da Unity. A gente vê a linha do tempo daquela grande serpente, né, daquele cara que não tô conectando ainda exatamente o que ele é. Não sei se eu perdi alguma coisa, mas não tô conectando exatamente com toda a situação que tá acontecendo na temporada, mas tem esse cara aí que tá indo na linha do tempo da Unity, fizeram uma pequena homenagem ao Brigadeiro, né, Lethbridge Stewart, que usaram a voz de um ator, provavelmente o ator da Big Finish, que imita ele, e então fizeram uma pequena homenagem a ele, fizeram toda essa linha do tempo da Unity crescendo até chegar na Kate Stewart em 2017, que eu acho que foi a última vez que a Unity apareceu, foi na época do 12º Doutor, eu acho que foi a última vez como se a Unity tivesse ainda existindo, né? E aí tem a Kate Stewart nesse momento, citam a Osgood e tudo, dá uma conectada aí com a era anterior, que é bem legal, porque eles tiraram a Unity no primeiro especial de Ano Novo que Doctor Who teve. Então é legal, trouxe isso. E aí já dá pra ver no trailer que o próximo episódio também vai ter a Unity, e eu acho que vai ser a Unity atual daí, com a Kate Stewart também. Então bem legal toda essa parte. Quem que é essa grande serpente? O que ele tá fazendo? Tá mexendo em toda a história aí da Unity, coisa que não tinha acontecido antes. Então parece que é alguém meio que mexendo em toda essa história aí que tem o doutor envolvido. Venho com a teoria aqui que será que isso não significa eles terem colocado um foco ali na parte do Brigadeiro, do Lethbridge Stewart, e aí tem o terceiro doutor também, aquela TARDIS, parece que é a TARDIS do terceiro doutor. Será que eles não estão tentando conectar alguma coisa com o enredo da regeneração do segundo doutor pro terceiro doutor? Porque foi bem específico ali. Porque existe essa teoria de que aquela doutora fugitiva vem entre o segundo doutor e o terceiro doutor, em vez de ter vindo antes, que é a doutora fugitiva que foi usada pela divisão enquanto, né, o doutor tinha sido punido, e aí teve um lapso de memória aí, e aí virou o terceiro doutor. Eu acho que existe uma teoria mais ou menos assim, que é o doutor entre o segundo e o terceiro. Então, vamos ver como é que vai ser essa história. Só lembrei disso porque eles criaram um foco muito grande aí. É um episódio que deixa muitas perguntas novamente pro próximo, que é o último episódio da temporada. Eles vão precisar se esforçar um pouco para, né, levar isso adiante. Claro, tem o especial de Ano Novo, tem os especiais ainda até a regeneração da doutora, então leva mais um tempo, mas esse fluxo aqui eu acho que é para acabar agora. Então, mais questões, tem os Sontarans de volta, tem tudo isso, e vamos ver o que acontece, né? Agora é sentar e esperar o próximo domingo, entender o que vai acontecer e aí tirar as conclusões para ver se essa temporada fez sentido ou não. Até o momento ela traz mais questões, cada vez mais questões, e o próximo episódio vai ter que resolver tudo de uma vez só. O que vai ser bem interessante de ver como o Christine não vai fazer isso. Mas eu acho que pro meu vídeo é isso. Deixa aí nos comentários o que você achou do episódio, sobre toda essa situação que tá acontecendo. Eu ainda tô meio na dúvida de dizer se eu achei incrível, se eu achei bom, se eu achei normal, porque, mais uma vez, um episódio que mais questiona do que resolve, né? Então vamos ver no próximo, e aí depois, quando eu fizer um vídeo sobre a temporada toda, daí eu digo o que eu consegui interpretar nela. Mas por enquanto é isso, muito obrigado por assistir, e eu te vejo no 6º episódio. Até mais. Tchau, tchau.